os irmãos leram, versículo 11, ele está falando que Cristo deu uns para os apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores. Então esse dom do apostolado, ele foi um dom. Quando Paulo vai destacar aqui sobre o plano da salvação, eu achei muito interessante, né? Antigamente nós escutávamos umas pregação que Cristo desceu ao inferno. Glória a Deus. O negócio está sério. Mas o texto é bem claro. Ele desceu às partes mais baixas da terra. O entendimento bíblico que nós temos é que, né, irmão Duda, conforme, não a parábola, mas a história de Lázaro. Vocês lembram da história de Lázaro? Não estou falando do Lázaro do capítulo João. Estou falando do mendigo Lázaro. Ele morre, ele foi levado ao seio de Abraão. E o rico morre e foi levado ao Sheol. Era um lugar que era separado por um abismo. Está escrito lá. Mas na hora em que Cristo morre, né, há uma mudança dessa situação. O texto diz claro que ele, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Aqui é uma mudança, né, o plano de Deus para aqueles que passam dessa vida para outra, eles dormem em Cristo e eles estarão guardados no paraíso de Deus. O próprio ladrão da cruz diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que foi que ele disse? Hoje tu estarás comigo no paraíso. Ali foi a inauguração, né? Então houve uma mudança. Ele levou cativo, ele desceu, ele disse que ele pregou, não aquela pregação evangelística, a proclamação, e diz que o Cristo que morreu, né? E ele ressuscita e diz que tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Então só ele que tem esse poder, só ele que cumpriu o plano, só ele que derramou o sangue. E é interessante que ele deu dons aos homens. Então aqui tudo é pela graça. A graça de Deus foi dada a cada um segundo o dom de Cristo. Versículo 8, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ele, além de salvar, perdoar, justificar, todo esse pacote de salvação, ele deu dons aos homens. Glória a Deus. E aí ele vai descrever quais são esses dons que ele repartiu com os homens. E aí ele vai falar desses 5 ministérios, dons ministeriais: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, mestre. São 5, conforme a descrição do versículo 11. Nós vamos entender a definição, inicialmente, qual o significado dessa palavra apóstolo. O apóstolo foi um dom que Deus deu à igreja. Para quê? O propósito é exatamente a expansão do evangelho de Cristo, certo? Ele dotou homens, pessoas, para expandir o evangelho de Cristo. Glória a Deus. Então, vamos aqui caminhando na definição, no campo da definição, né? Segundo o dicionário, essa palavra apóstolo significa o quê? Enviar. Glória a Deus. O significado é remeter. Em outra definição diz que significa aquele que é enviado, o mensageiro, oficialmente comissionado pelo próprio Deus. Então, quem é o primeiro apóstolo, nesse ponto de vista, que foi enviado para desbravar, para iniciar
a obra de Deus aqui na terra? Vocês sabem quem é ele? O primeiro apóstolo? Se você acompanhar o texto bíblico em Hebreus 3, verso de número 1, ele vai falar exatamente isso, que Cristo é o enviado de Deus, louvado seja o seu nome. Ele é o sumo sacerdote, ele foi enviado pelo Pai com uma missão maravilhosa. Que missão é essa? Nós somos chamados para participar de uma vocação celestial, e nós temos que atentar, considerar com muita atenção o enviado de Deus, aquele que foi enviado pelo próprio Pai, com essa missão, como uma missão de desbravar, com a missão de iniciar. Ele dá o pontapé inicial. Quer dizer, os primeiros, a igreja lá no início de Jesus, foi como o início, né? O que deu. Aí Jesus, ele já vai treinar 12 pessoas que estavam mais próximo dele, para ele também enviar eles. No caso, em Mateus capítulo 10, ele enviou os 12, ele delegou poder aos 12 apóstolos. Depois, em Lucas, ele delegou poder para os 70, para sair pregar o evangelho. Glória a Deus. Então, o sentido aqui da palavra apóstolo se cumpre literalmente na vida, no ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme está escrito em Hebreus capítulo 3, eu vou ler aqui para os irmãos, versículo de número 1. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus, irmãos, em Hebreus capítulo 3, versículo de número 1, a seguinte expressão bíblica: irmãos, nós somos participantes de uma vocação celestial. Considerai a Jesus Cristo o apóstolo, o enviado de Deus, o sumo sacerdote da nossa confissão. Então, ele é o modelo, a vida dele, a obra que ele deixou é o modelo base para a igreja. Glória a Deus. Então nós precisamos seguir o enviado de Deus, né? Tem até uma passagem bíblica que Cristo cura um cego e ele manda o cego se lavar no tanque de Siloé, e a palavra Siloé, enviado, né? Aí ele vai lá, ele volta vendo, e Jesus ali já deixa uma missão para aquele cego testemunhar acerca de quem era Jesus para aquelas pessoas. Glória a Deus. Então, irmãos, essa é a definição do termo apóstolo, certo? Nós podemos destacar também uma outra questão muito importante, falando desse, que a gente chama, o autor da revista chama colégio apostólico. Eu quero o colégio apostólico, né? Então, dentro das missões de Jesus, ele, além de pregar, de ser enviado para testemunhar, também fazer discípulos, ele também fazia essa questão de formar pessoas como uma escola apostólica. E aí ele foi disseminando dia após dia, ali sendo formatando aqueles homens, ao longo de 3 anos e alguns meses. Não é assim? Glória a Deus. E ele deu a missão, quando ele morre, como esse texto aqui, que quando Jesus, esse texto aqui que eu li em Efésios, foi nesse trâmite entre a sua morte e ressurreição. Ele desceu às partes mais baixas da terra, e ele levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Então, a partir daquele momento, Jesus já tinha treinado, já tinha enviado eles mesmos, já tinha levado a palavra para aquelas cidades da Galileia, Jerusalém, e já tinha enchido todos aqueles locais com a proclamação do Evangelho da Salvação. Glória a Deus. Mas assim, segundo um teólogo, Stanley Orton, né, nós podemos observar que tem umas prerrogativas, porque dos 12, olhem, entenda, um era o traidor, né? Já estava escrito. Aquele que convivia com Jesus, comeu pão na mesa,
Jesus, e acho que ele chegou até a pregar, a testemunhar. Irmãos, a história de Judas é uma situação complicada, porque o cidadão recebe o cognome, né? Apóstolo. Glória a Deus. Em Marcos capítulo 3, você pode ver isso. Ele sobe ao monte, ele passa a noite orando, e ele subiu ao monte, passou a noite orando, e escolheu aquele que ele quis. Alguém está, na atualidade, diz assim: eu quero ser apóstolo. Não depende de você. É o que Deus quer na sua vida. É Ele que dá dons aos homens. É Ele que manifesta aos homens. Então, esse colégio apostólico, ele foi formado por Jesus. Jesus doutrinou, ensinou, formou aqueles homens para que eles pudessem dar continuidade à obra de Deus. Agora veja bem, eu estou lendo aqui em capítulo 1 de Atos, versículo 20, né? Depois que Judas morre, precisava substituir, né? Quem iria substituir? Havia como é que eu posso dizer? Os requisitos. E quais eram esses requisitos para ser apóstolo dentro dessa questão aqui, apóstolo de Jesus? Um requisito muito importante, nós vamos ver aqui no versículo 25, que, eu acho que é o 25, Não, é o 22. Começando desde o batismo de João. Quer dizer, para ser apóstolo, dentro daquele propósito ali, tinha que ter começado a seguir Jesus desde o batismo de João. Quando Jesus começou o ministério, não foi no batismo de João? O que mais? Versículo de número 22. Até o dia em que dentre nós foi recebido. Se você contar do batismo até o dia em que entre nós foi recebido, ele está falando, sabe de que aqui? Da ascensão, não é, Duda? Não é a ascensão? Ou seja, desde o batismo que Jesus se manifestou publicamente aos homens, ele começou, o João Batista diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De repente irmão, isso podia gerar uma certa rivalidade, né? Que tem gente que semeia rivalidade entre João Batista e Jesus. Só que João Batista estava ciente do seu chamado. Ele não tinha sido chamado, o homem foi pregar, foi no deserto. No deserto, Deus mandou um bocado de gente para ouvir ele. Onde é que um homem vai abrir uma igreja no deserto? Onde é que o pessoal atualmente abre as igrejas? Onde é? Nos grandes centros urbanos. Quem que vai pregar no deserto? Essa coisa de louco, né? Mas Deus trouxe aquela multidão, e quando de repente as pessoas começaram a seguir Jesus, aí os discípulos, cara, e aí Jesus? E aí João? Está perdendo discípulos. Não, aquele que eu batizei, ele é maior do que eu, ele veio de cima, eu sou de baixo, eu apenas sou a voz que clama do deserto. A missão dele é encaminhar, apresentar o Cristo. Então depois do batismo, aí você vai, Jesus vai caminhando, vem tem um livro que eu cheguei são as divisões do ministério de Jesus, né? Houve um ministério inicial na Judéia, depois ele passa por Samaria, ele vai para a Galiléia. O ministério Galileu foi um ministério grandioso. Ele faz aquelas viagens missionárias, na verdade eles queriam repouso, mas acabou que se tornou viagem missionária. Ele expõe o evangelho lá em Gadara. Então ele faz o percurso de volta a Jerusalém. Ele tem o ministério da Pérea. Então tem todo aquele momento de glória, quando Jesus sobe ali ao Monte Hermon, quando ele glorifica ali a sua glória, e apenas 3 discípulos mais achegados viram a glória de Deus. Ele desce do monte. Então ele vai para o momento crucial do seu ministério, que foi a sua morte, e aí vem a ressurreição, e os 40 dias com as aparições. E aí o escritor Lucas vai dizer: até um dia em que ele foi recebido por Deus. Então tem que cumprir esses requisitos aqui, irmãos. Glória a Deus. Em cima, um deles, então, é testemunha ocular da ressurreição de Jesus.
Aí foi escolhido Matias, né, que vocês sabem, para compor o colégio apostólico, certo? Mas aí, esse colégio apostólico, ele não teve sucessão. Há quem pregue isso, né? Que o que está acima dos cardeais, Jesus, o chefão da igreja é o sucessor apostólico. Mas isso aí é doutrina humana. Não há uma sucessão apostólica, né? A sucessão era a missão que tinha que dar sequência. Mas dizer que os apóstolos, até Paulo não cumpriu esses requisitos. Cumpriu Paulo? Nem Paulo cumpriu. Nem Barnabé cumpriu. Barnabé, não sei, né? Mas acho que não. E outros apóstolos que não cumpriram? Mas Deus levantou outros homens com essa credencial de apóstolo, não no sentido só de nome, só de título, porque hoje as pessoas querem, né, eu sei que na Assembleia de Deus tem uma escadinha, né? A escadinha eclesiástica, né? O cara quer subir de patamar. Aí às vezes nessa busca dessa escadinha, às vezes tem gente que fica com raiva, porque não foi lembrado. Mas o mais importante é a gente ser, né, cumprir a missão que Deus determinou a cada um de nós, né? Muitas vezes os homens não podem reconhecer, mas teve vários homens que foram verdadeiros, autênticos apóstolos, né? Como nós vamos daqui a pouco dar exemplos. Então, a singularidade desses 12 ficou só com eles. E Jesus chamou pessoalmente, orou, investiu, e Jesus colocou sobre eles a mensagem que se torna a mensagem básica da igreja. Qual é a mensagem? Qual é a doutrina da igreja? Qual é a doutrina da igreja? Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos receberam diretamente do próprio Jesus. Glória a Deus, né? O próprio Jesus compartilhou para eles pessoalmente a mensagem que ele, sendo enviado pelo Pai, ele compartilha os segredos com os apóstolos, os 12. Foi algo muito distinto, não tem um par, não tem outro igual. Foi uma convocação pessoal, tiveram contato com Jesus durante toda aquela temporada, né? Viram todo aquele cenário, como eu dei a ênfase, desde o batismo de João até a crucificação. Os 12, de repente, fugiram, só João ficou lá no pé da cruz, mas de repente Jesus vai ao encontro deles, traz eles de volta, restitui a autoridade de Pedro, né, para Pedro continuar o ministério. Os demais estavam desanimados, Jesus restaura novamente, eles receberam a autoridade de Deus. O próprio Cristo enviou a pregar aquelas cidades circunvizinhanças, e depois ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu recebi a autoridade, porque ele pisou realmente, ele consumou a obra da salvação, e ele agora envia-os para eles disseminar a mensagem, a proclamar a salvação para todas as nações da terra. Todos eles foram mortos brutalmente. Acho que João, antes de morrer, foi lançado numa caldeira fervendo. O homem, Deus foi tão misericordioso que ele escapou. Lançaram ele numa ilha lá, abandonado, e ele de repente viu os céus abertos, e Deus revelou a ele a escatologia, as últimas coisas que deverão acontecer, que estão acontecendo, que irão acontecer, principalmente a última semana, que é o dia do derramamento das taças da ira de Deus sobre uma humanidade rebelde que não quer nada com Deus. Então, irmãos, essa é a questão, a singularidade desses 12 apóstolos, não tem igual, certo? Mesmo que não tenha sido
parte de todas essas prerrogativas do apostolado, mas o apóstolo Paulo, né, como é chamado, apóstolo dos gentios, ele foi chamado. Interessante que Paulo, eu até li aqui, anotei, né, a referência que está na própria revista. Paulo chega a dizer assim: olha, a ceia eu recebi do Senhor, o que também eu vos transmiti. Quer dizer que Paulo, no seu jovem, ele era jovem ainda, ele foi formatado para ser um homem religioso altamente doutrinado. Diz a Bíblia que ele foi doutrinado segundo aos pés de Gamaliel. O homem era fariseu, hebreu. Essa expressão, né, os irmãos sabem, deve conhecer, hebreu de hebreu, era o hebreu mais puro, não era um hebreu misturado. Então ele foi, de repente, ele tem no seu zelo religioso, ele começa a proceder uma perseguição contra a igreja de Deus. Já estava no início ali, já estava se desenvolvendo. E aí você sabe o que aconteceu com ele, né? Glória a Deus. Ele se converteu. Irmão, foi uma conversão assim tremenda. O homem que foi com as armas para prender, de repente chegou lá, até Deus chamou aquele outro servo, né, que estava ali, Ananias. Ananias estava orando, e o Senhor disse: Ananias, eu vou te enviar até a casa de um fulano de tal, você vai orar pelo um fulano que está lá. Aí ele ficou assim: mas esse rapaz aí, ele veio para fazer o mal aqui, mas não se preocupe não, eu vou mostrar o quanto vale a pena sofrer pelo meu nome através do ministério dele. E aí Paulo, ele ganha o protagonismo, não que ele quisesse isso, mas ele ganha o protagonismo até dos demais apóstolos, mas os demais apóstolos também deram sequência, né, nos países, a não ser Tiago, que foi morto logo no início. Eu até preguei uma vez aqui, porque ele quis a primazia, e o rei cortou lá, matou ele na espada. Mas interessante é que Paulo foi um apóstolo, não desses moldes aqui, desses 12, como eu falei, mas ele se converteu ao evangelho de Jesus, e se tornou um eficiente homem preparado para servir na causa. Que é interessante, irmãos, que as pessoas, Paulo, toda a sua vibração, o seu entusiasmo que ele tinha, porque ele tinha uma causa, né? Tem pessoas que tudo é em nome de uma causa, né? Uma causa social. A causa dele é uma causa de implantar, de combater esses excessos, e ele considerou o cristianismo, então, como um movimento que estava sendo uma ameaça ao judaísmo. Entenderam? Glória a Deus. Então, veja bem, quando ele escreve a carta aos Gálatas, me faz bem agora lembrar dessa carta, ele chegou lá, de repente os apóstolos ficaram olhando assim: será que esse homem se converteu mesmo? Ele está aqui só... Porque tem gente, né, que se converte só para... igual um infiltrado, né? O inimigo, às vezes, ele coloca... Isso no campo da guerra, existem pessoas infiltradas para obter informações, né? Para destruir o inimigo através da infiltração. Mas isso não aconteceu com Paulo. Paulo estava dizendo que, olha, eu não recebi de homem algum. E ele diz assim, Paulo, parece que ele estava assim se exaltando, porque tem pessoas que não consideravam o ministério dele. Aí ele chegava a dizer assim, nas apresentações: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas constituído por quem? Por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, Paulo, apóstolo, não foi da parte de homem algum, não foi constituído por homem, mas foi uma escolha divina, foi uma predestinação. Eu acredito na predestinação nesse aspecto.
A predestinação para a salvação, eu não acredito não. Mas a predestinação para o ministério específico, assim eu acredito. Antes que se formasse no ventre da tua mãe, eu te chamei, eu te escolhi, as nações te dei por profeta. Jeremias, Isaías, da mesma forma, e Paulo também traz essa palavra para si. Glória a Deus. Então ele não foi simplesmente apareceu lá, desembarcou de paraquedas, diz: agora eu sou apóstolo. Porque hoje nós estamos vivendo esse momento de muita gente querer títulos dos homens. Mas quando se fala em serviço, aí é outra coisa. Apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Então ele vai, e a irmã ele foi rejeitado. Foi preciso Barnabé apresentar. Não, ele aqui é o Saulo de Tarso. Ele era um grande perseguidor, mas ele se converteu mesmo. Meu, esse homem aqui agora é de Jesus. Aí ele foi para o bando, passou 3 anos na Arábia, e depois ficou um bocado de tempo lá na sua terra natal. E depois que ele ganhou essa notoriedade, porque Barnabé, né, com muito jeito, trouxe ele para Antioquia da Síria. E você sabe a história em Atos capítulo 13. Quando ele foi chamado para ser enviado para as nações. É tanto que Pedro é chamado o apóstolo dos judeus. E Pedro, ele foi enviado aos da circuncisão. Paulo é chamado o apóstolo dos gentios, que foi enviado às nações. E eu acho interessante, é que ele diz assim: olha, vocês aí podem até me desprezar, não acredita que eu fui chamado para ser apóstolo, Paulo dizendo, mas eu quero dizer para vocês, na igreja de Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja problemática, né? É uma igreja cheia dos dons espirituais, mas o pessoal lá, muito problemático. E chegou a dizer: vocês são o selo do meu apostolado. Pronto. A existência de uma igreja, porque Paulo, não sei se é em Romanos, ele diz: olha, eu me propus no coração anunciar Cristo, aonde ele não foi anunciado, aonde ninguém chegou, ele chega lá. Interessante, né? Essa mensagem. Hoje em dia, tem uns irmãos que concordam, né? Mas aqui mesmo, esses bairros aqui, eu já vi, do lado direito é uma igreja, do outro lado é a igreja. Eu acho que eles têm que se combinar, porque se a igreja da esquerda grita muito, a igreja da direita grita demais, vai ficar aquela confluência de vozes, né? E não vai dar certo. Mas é uma realidade que, assim, dentro da visão apostólica, né, ele queria ser enviado aonde não tinha igreja. Está entendendo? Hoje se procura esses centros urbanos, mas tem lugares que ainda não se proclamou, onde não se abriu novas frentes de trabalho. E Paulo tinha essa visão apostólica, a visão, porque o apóstolo é como eu posso dizer, ele é o desbravador, ele é o enviado, ele vai levar a mensagem da proclamação do querigma, da salvação de Cristo. Ele vai dizer que Cristo salva, ele vai dar início a um trabalho pioneiro, e é exatamente isso que eu quero agora. Então ele foi considerado, nas suas palavras, o menor dos apóstolos, um que nasceu fora do tempo, nas palavras que ele vai dizer, mostrando a sua humildade, né? Ele se tornou ele diz aqui no capítulo, acho que é em Coríntios, né, capítulo 15, versículo 8 e 9, que ele se considerou um abortivo, que nasceu fora do tempo, o menor de todos. Mas o Cristo ressurreto se encontrou com ele lá em Damasco, mudou a vida dele, e ele se transformou nesse grande apóstolo, que trouxe o embasamento de toda a doutrina do Novo Testamento, está nas cartas paulinas, né, que nós estudamos, nós visualizamos, nós averiguamos para a nossa própria vida, para a igreja. Mas a questão que nós queremos agora, na conclusão, dizer assim: ainda hoje, existe apóstolos? Será que existe ainda hoje apóstolos?
Dentro desse ponto de vista, como eu mostrei, do colégio apostólico, desse grupo limitado de pessoas que conviveram com Jesus, não. A resposta é não. Tá certo? Porque eles foram os 12 escolhidos ali como representantes, né? Eram 12 tribos no Velho Testamento, 12 apóstolos do Novo Testamento. Então, eles foram escolhidos para esta missão. Tá certo? Mas fora dos 12, no Novo Testamento, teve outros que foram chamados para ser apóstolos? Fora desses 12? Já citei o exemplo de Paulo e Barnabé e outros mais. Certo? Ele dá um exemplo dos próprios irmãos ali do Novo Testamento, né, que também se tornaram precursores ou pessoas que foram desbravar lugares, né? Aqui os irmãos sabem que em 1911, claro que a igreja já existia, né, como igreja cristã, mas a mensagem do batismo com o Espírito Santo, quando os 2 suecos vieram para o Belém do Pará, né? E eles trouxeram ali, começou um grande movimento de avivamento, dessa pregação pentecostal. Depois uma irmã veio para o Ceará, aqui não sei qual é o nome da cidade que daqui, e ali ela trouxe a mensagem que ela recebeu lá. Uma pessoa foi fazer uma viagem e de repente chegou lá, podia ter igrejas cristãs, católicas ou igrejas cristãs da Reforma Protestante, mas ela chegou com uma mensagem diferenciada, uma mensagem que nós precisamos cada vez mais resgatar, não somente a mensagem, mas a essência da mensagem, que é o pentecostalismo verdadeiro. Nesse pentecostalismo de muita zoada, de muita balbúrdia, um pentecostalismo de muita confusão, de inventar até palavras que não está nem na Bíblia, né? Aí os irmãos gostam daquele pentecostalismo do pastor que quer derrubar toda a igreja. Enquanto ele vê o pessoal derrubado no chão, o culto não está legal. Eu não sei que pentecostalismo é esse que inventaram. Mas esse não era o pentecostalismo, a pregação dos apóstolos. A pregação dos apóstolos, elas tinham uma mensagem: Cristo salva, cura. A mensagem do amor de Deus, a salvação, glória a Deus. A mensagem da condenação do pecador, a mensagem do arrependimento para as nossas vidas, glória a Deus. Então, desse ponto de vista, como é então esse ministério apostólico hoje, atual? Agora, interessante que eu não frisei, né, mas eu gostaria, vocês, na leitura bíblica, vocês perceberam, antes de eu entrar na atualidade, né, todos esses dons ministeriais definimos aqui o apóstolo. Demos exemplos de como era o colégio apostólico dos 12 e outros do Novo Testamento que não fizeram parte do colégio, mas que houve. Demos o exemplo do próprio apóstolo Paulo, que foi uma referência de apóstolo, mas que não cumpriu aqueles requisitos lá de Atos capítulo 1. Em seguida nós observamos que quando Cristo, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, repartiu, o interesse de Jesus não era simplesmente fazer da sua igreja, né, um momento de entretenimento, passatempo, não. Ele formou os discípulos porque ele desejava isso, que está escrito aqui no versículo 12, né, os irmãos podem ler, vou ler, mas a leitura já é autoexplicativa, certo? Olha o que diz. Por que ele constituiu apóstolos? Porque ele quer o aperfeiçoamento dos santos, aperfeiçoamento da igreja. Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Todo esse propósito aqui tem a questão dos dons. Até que todos cheguemos à unidade da fé, está falando do crescimento espiritual, maturidade. Nós não somos perfeitos.
mas ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais, o quê? Meninos inconstantes. Sabe o que é um menino inconstante? Um menino que não se aquieta, né? Que não tem constância, que não tem firmeza. Ele é levado em roda por todo o vento de doutrina, qualquer doutrina, igual os gregos que queriam a novidade, lá no Areópago. Assim acontece muitas vezes, as pessoas querem se tornar levados por roda, por vento de doutrina, a entender, tem mais, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, porque Paulo, quando se despede dos presbíteros da igreja de Éfeso, ele advertiu, disse: na minha ausência, muitos entrarão no meio do rebanho de Cristo, e em nome de Cristo, até usando as palavras de Deus, vão querer fazer negócio de vós, vão querer extorquir, extrair. E ele disse logo: de ninguém cobicei a prata, de ninguém cobicei o ouro, eu não desejei nada de vocês. O que eu fiz, as minhas mãos trabalharam nas tendas. Aconteceu que algumas igrejas colaboraram para ele ficar efetivamente só na obra. Não é verdade? Glória a Deus. Então, esse é o propósito de terem homens direcionados por Deus com a palavra, e a questão do apóstolo também, para desbravar, para iniciar um trabalho, e ao invés de ficar essa rivalidade. Esse negócio de rivalidade é coisa de carne. Desde o início que teve essas rivalidades, os pastores lá brigando com outros pastores, isso é coisa, não é de Deus não. Mas não é, estou falando dos pastores de Ló e os pastores de Abraão, né? Só naquela briguinha ali, desde o início, imagine hoje. É cada um querendo notoriedade, querendo pessoas, né? Mas a atualidade apostólica, atualmente, o nosso irmão comentarista cita vários nomes aqui que poderíamos destacar além, né? Então ele explica aqui que essa questão da sucessão, isso é mais uma posição do poder papal, ou seja, aqueles decretos, né, das autoridades religiosas católicas, mas que biblicamente não. Ele até aplica aqui que essa sucessão às vezes até no meio evangélico, né? As pessoas querem suceder uns aos outros, mas irmãos, não é quem quer ser, não é quem sonha ser, não é aquela questão, eu tenho que ter alguém que me indique, eu tenho que ter QI, quem me indique. Glória a Deus. Irmão, não adianta você querer atrás, porque o que é de Deus para a tua vida, Deus está preparando a você, Deus está te moldando, Deus está adestrando as tuas mãos para a batalha, Deus que deseja ainda mais refinar o teu caráter, Deus quer ainda mais purificar a tua vida, porque Ele quer te tornar um vaso novo. Este é para mim um vaso novo, mostrarei para as nações o nome, o quanto vale a pena morrer por essa causa, a causa do Evangelho de Cristo, se possível for, glória a Deus. Então, não há sucessão, mas o verdadeiro apóstolo hoje, destaca aqui aquelas pessoas que vão aos campos de missões, ou até lugares, como eu falei, não é nem além fronteiras, às vezes é na comunidade, né? Porque às vezes uma comunidade, um lugar distante, deserto, que tem pessoas, mas não há igreja por perto, não há pessoas. Então ali, como eu falei, vários exemplos de pessoas que ao invés de ficar disputando qual é a melhor igreja, não, você tem que fazer a sua parte, você tem que proclamar boas novas a quem não ouviu falar. Como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então nós temos a missão
de sermos enviados por Deus para proclamar. A missão apostólica é essa, atual, aonde Cristo não foi anunciado. Outros exemplos da história, ele cita John Wesley, que foi um dos grandes precursores, William Carey, que foi o pai das missões modernas, Hudson Taylor, D.L. Moody, os nossos missionários, como eu citei aqui, da Assembleia de Deus, suecos, Gunnar Wigli, e muitos outros. Eu até li um livro desse irmão, o irmão André, o Contrabandista de Deus. Muito interessante esse Contrabandista de Deus. Esse livro ele tem que ser lido, para aquelas pessoas da igreja, às vezes que tem aquela paixão pelo um sentimento, às vezes por uma ideologia comunista, mas o irmão André, nesse livro, O Contrabandista de Deus, ele vai mostrar o quão terrível são quando um governo ditatorial quer manipular as pessoas, coordenar a privacidade da religião das pessoas, os irmãos, se um dia puderem ler esse livro, ele é muito interessante, O Contrabandista de Deus, porque ele levava a Bíblia, porque a Bíblia, até hoje aqui no Brasil, a gente pode ler, a gente pode fazer essa live, fazer esse culto, mas tem lugares aí que a liberdade religiosa já foi. Oremos a Deus para que verdadeiramente Deus possa, como disse Jesus, orai para que o Senhor da seara levante novos ceifeiros, porque a seara é grande, e que você seja o enviado de Deus, enviado para a sua família, enviado para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para você levar a mensagem da salvação, a mensagem da cruz, a mensagem do perdão, a mensagem da reconciliação. Glória a Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos, amados irmãos. Essa é a missão apostólica atual.